Olá pessoal, hoje é sábado, 25 de outubro de 2025, e nosso amigo John Kiriakou está de volta conosco. Bem-vindo de volta, John. Muito obrigado, Nima. Bom te ver. Por favor, inscreva-se e clique no botão de curtir e siga o John. Os links para os canais dele no YouTube estão na descrição. John, você pode nos dizer os nomes desses canais do YouTube que eles podem encontrar lá? Claro. O maior dos dois se chama Deep Focus com John Kiriakou. Temos o mesmo tipo de conversa que você e eu temos. E o outro se chama The Deep Program Show. É com John Kiriakou e Ted Raw. Fazemos isso todas as manhãs e falamos sobre as notícias do dia. Ótimo, obrigado. John, deixe-me começar com a situação atual entre os Estados Unidos, o Ocidente e a Rússia. Soubemos pela Reuters que estão discutindo um novo pacote de sanções a ser imposto à Rússia até o final deste mês, se não me engano. Ele foi apresentado há 3 dias. Os principais alvos dessas sanções são a infraestrutura de petróleo e o sistema bancário da Rússia, o setor que conecta os bancos russos a outros países. E Zelensky está pressionando por uma desconexão total da Rússia em relação ao dólar. O que soubemos há 5 ou 6 meses do presidente russo foi que eles reduziram sua dependência do dólar de 54% para 13%. E aqui está o que Donald Trump disse sobre as novas sanções e o que ele pensa a respeito delas. Putin basicamente disse hoje que a Rússia é imune às sanções dos Estados Unidos. Ele afirmou que elas não afetariam a economia russa de forma significativa. Ele está errado, fico feliz que ele se sinta assim. Isso é bom. Eu te aviso em 6 meses. Certo, vamos ver como tudo vai se desenrolar. John, por favor, olhe para o Pete Hegseth aqui. A reação não vai afetá-lo na CITA. Fico feliz que ele se sinta assim. Isso é bom. Eu te aviso em 6 meses. Ok, vamos ver. Vamos ver como tudo vai se desenrolar. É algo. Sim. Qual é a sua opinião? Qual é o seu entendimento sobre esse tipo de comportamento estranho? É tão bizarro. Não sei se temos alguma explicação real para isso. Qual é a sua opinião sobre o que está acontecendo? Sabe, Nima, me parece que esta é uma administração sem uma política. E pior ainda, é uma administração sem ideia do que a política deveria ser. Ou você vai ser neoconservador ou não vai. Vai ser MAGA, América em primeiro lugar, uma coisa ou outra. Essa questão das sanções é como se a administração não entendesse realmente que as sanções têm cada vez menos efeito a cada vez que são aplicadas. Por exemplo, logo após a invasão russa da Ucrânia, impusemos sanções à Rússia com a ideia de que paralisaríamos o rublo e criaríamos uma catástrofe econômica tão grande que os russos teriam que recuar. Pois bem, desde a invasão e as sanções, o rublo subiu 40% em relação ao dólar. Against the dollar, 40%. The Russians have turned instead to the Chinese. Os russos, em vez disso, recorreram aos chineses. Os chineses desenvolveram seu próprio sistema SWIFT, então essas transações bancárias não passam mais por Nova York, passam por Xangai, o que torna os russos imunes às sanções financeiras americanas. Já sancionamos outros países a ponto de as sanções não terem mais efeito. As sanções não funcionam. Hoje de manhã mesmo, sancionamos o presidente Petro da Colômbia e sua família apenas porque ele disse algo que deixou Donald Trump irritado. Foi só isso. E agora temos sanções contra um dos nossos aliados mais próximos no hemisfério ocidental. Isso não faz sentido algum. Estamos nos preparando para sancionar o Canadá. Estamos nos preparando para sancionar a Irlanda. Nada disso faz sentido mais. Há muito tempo, sou contra o uso de sanções como instrumento de política externa. Veja o caso do Irã como outro exemplo, e me perdoe se estou me repetindo aqui, mas temos sanções contra o Irã há 47 anos.
47 anos. Ainda assim, se você for ao Irã, e tenho amigos que estão lá agora, verá que a vida cotidiana nas ruas é completamente normal. Por quê? Porque os iranianos têm fortes relações econômicas com a Rússia, com a China, com a Índia. O Irã agora é membro do BRICS. Eles não precisam dos Estados Unidos. E como foram tão fortemente sancionados pelos Estados Unidos por tantos anos, tiveram décadas para contornar essas sanções. Para mim, parece que toda vez que os Estados Unidos impõem sanções a um país, isso nos torna um pouco mais fracos. Isso me lembra Donald Trump antes de ser eleito nos Estados Unidos. Ele dizia a mesma coisa. Por que precisamos impor sanções ao Irã e à Rússia? Isso só nos prejudicaria. E veja, Donald Trump é totalmente diferente do que era antes. E quem são essas pessoas, John? Acho que você sabe que existe um vídeo em que Putin disse que depois que alguém é eleito, não importa se é republicano ou democrata, as pessoas de terno escuro entram e entregam o plano. Este é o plano. Quem são essas pessoas? Bem, acho que os mais óbvios são os membros republicanos do Senado dos Estados Unidos. Podemos falar sobre o Estado profundo, com certeza. Mas em termos de política e formulação de políticas, as pessoas que têm mais efeito, mais impacto, mais influência sobre Donald Trump são os membros republicanos do Senado dos Estados Unidos. Porque assim como os membros do Estado profundo, eles não vão a lugar nenhum. A menos que, quero dizer, reelegemos 96% dos nossos membros do Congresso, 98% do FOS para a Câmara. E assim, esses senadores continuarão lá muito depois que Donald Trump sair. O que eles estão fazendo é tentar forçar uma política externa neoconservadora de volta para a Casa Branca e o Departamento de Estado. Embora tenham fracassado no primeiro governo Trump, agora estão em grande parte conseguindo. De repente, Donald Trump está fazendo coisas que os republicanos do MAGA deveriam estar furiosos. Em vez disso, é apenas a política externa republicana tradicional voltando sorrateiramente. E isso acontece, eu acho, por causa dos senadores republicanos. Esses republicanos que você mencionou, parece que você está falando de pessoas como Lindsey Graham e Ted Cruz. Como é que Donald Trump ficaria do lado deles contra? Bem, você se lembra que durante o Russiagate, pouquíssimos republicanos apoiaram Donald Trump. Pouquíssimos mesmo. E um deles, um dos mais firmes, foi Rand Paul. Ele fez de tudo para apoiar Donald Trump. Mas agora Donald Trump está se voltando contra ele, simplesmente o atacando. As pessoas no Kentucky estão dizendo, sabe, não votem nele, tirem-no do Congresso. Que tipo de relação é essa? Porque pelo que entendo de Donald Trump, qualquer pessoa que pareça ser amigável com ele vai receber seu apoio. Mas não é o caso de Rand Paul. Não é o caso de pessoas como Tucker Carlson. Então quem decide esse tipo de política? Não é algo pessoal. Vai além disso. É isso mesmo. Vai além disso. E não é interessante que só agora tantos republicanos, especialmente os conservadores, se sintam confortáveis ou seguros o bastante para começar a discordar de Donald Trump sobre a política dos Estados Unidos em relação a Israel, por exemplo? Na verdade, tem sido Tucker Carlson quem liderou essa discussão. É algo revigorante. Mas acho que veremos mais disso depois das eleições de meio de mandato. Porque Donald Trump, aqui está o ponto principal. Donald Trump é um pato manco. Ele não pode concorrer à presidência novamente. Acabou para ele. A Constituição é muito clara. Ele não pode se candidatar de novo. E muitos republicanos acreditam que assim que Donald Trump sair de cena, o Partido Republicano vai voltar à política neoconservadora que manteve desde o fim da Segunda Guerra Mundial. So Lindsey Graham is going to become
Então Lindsey Graham vai voltar a ser o velho Lindsey Graham de novo, por mais horrível que isso soe. Ted Cruz vai voltar a falar sobre invadir outros países, como costumava fazer o tempo todo. E todas essas pessoas que estavam preocupadas que Donald Trump pudesse prejudicar seus esforços de reeleição, ou dizer algo desagradável sobre elas, ou apoiar um adversário nas primárias contra elas, todas vão voltar a ser como antes, se sentindo à vontade para criticar, até mesmo para criticar Donald Trump. Elas estão apenas esperando o momento certo. Assim que passarem dessa próxima eleição, que será daqui a um ano, bem, um ano e uma semana, Donald Trump vai ser uma lembrança distante. Até Barack Obama, que era muito mais popular que Donald Trump, percebeu que essencialmente seu tempo como presidente havia acabado depois do 6º ano. That he was essentially done being president after year 6. Você acha que a situação com a Rússia pode levar a novas escaladas? Porque, neste novo pacote de sanções, está se falando em atingir a infraestrutura petrolífera russa. Eles foram atacados fisicamente pelos ucranianos. E sabemos que, quando falamos dos ucranianos, precisamos considerar que os alvos e as informações de inteligência vieram dos Estados Unidos e dos britânicos. Então, eles os atacaram fisicamente e agora estão tentando sancioná-los. Dois tipos diferentes de ataques à infraestrutura petrolífera deles. O que é isso? Você acha que estamos caminhando para novas escaladas? I do, and I'll tell you why. Eu digo que sim, e vou te explicar por quê. Além do fato de que os neoconservadores estão se restabelecendo, nas últimas 2 semanas conversei com alguns dos líderes e estudiosos mais importantes em estudos sobre a Rússia aqui em Washington. O chefe do Departamento de História da American University, um especialista em Rússia, e o fundador do Programa de Estudos Nucleares, por exemplo. Todos esses especialistas com quem falei disseram a mesma coisa, o que é notável, e disseram isso de forma independente uns dos outros. E o que eles afirmam é que a guerra está essencialmente encerrada. A Rússia venceu. Os russos, embora estejam avançando lentamente, continuam avançando. E a cada dia, a Ucrânia perde um pouco mais de território. Portanto, não é do interesse da Rússia encerrar esta guerra. Por que eles iriam querer isso? Eles estão vencendo. A única maneira de forçar os russos a sentarem-se à mesa de negociações é empurrá-los de volta. E a única forma de empurrá-los de volta é usar a inteligência americana, britânica, alemã e o equipamento da OTAN que está sendo fornecido aos ucranianos. Se não for possível empurrá-los fisicamente no campo de batalha, o que os ucranianos não conseguem, e a OTAN, é claro, não pode enviar tropas porque isso seria uma declaração de guerra. Então resta fazer algo quase tão perigoso, atacar a infraestrutura russa, especialmente as instalações de petróleo e gás. Acho que isso seria um erro catastrófico por parte do Ocidente, porque aumentaria o nível de violência nesta guerra. E acredito que deveríamos então esperar algum tipo de resposta russa. Sabe, durante a Guerra do Vietnã, uma das reclamações dos Estados Unidos era que os russos e os chineses estavam armando e financiando os vietnamitas do norte. Bem, é claro que estavam, porque queriam expulsar os Estados Unidos. Agora, se continuarmos a armar e financiar os ucranianos, os russos vão tornar a situação pior para a Ucrânia e pior para nós. O único caminho é o da escalada, e isso é algo muito ruim. Acho que um dos sinais mais realistas do que está acontecendo é que com o governo Trump não dá realmente para saber qual é a política ou qual será nas próximas 24 horas. Mas quando se trata dos russos, temos visto uma certa consistência em suas mensagens. E isso é extremamente problemático com essas últimas escaladas, porque vemos Putin alertando os Estados Unidos e o Ocidente sobre uma resposta chocante e impressionante da Rússia a qualquer ataque em território russo. Medvedev também veio a público e disse: os Estados Unidos são nosso inimigo. Sim.
O principal resultado dessas novas sanções mostra a vocês, aqueles que estão iludidos sobre o que está acontecendo entre os Estados Unidos e a Rússia, que é preciso entender que o inimigo são os Estados Unidos. Esses não são sinais positivos. Não. Sabe, eu sou uma daquelas pessoas, Nima, que é eternamente otimista. E mesmo assim, não estou vendo nenhum motivo para otimismo. Uma coisa sobre o Medvedev também. Eu estava conversando com um russo sobre ele ontem. Aqui no Ocidente, muita gente acha que o Medvedev é um sujeito imprevisível, meio maluco, sempre no Twitter. Mas ele faz isso de propósito. O Medvedev é quem coloca a posição política russa em público para o Ocidente ler. Ele não está apenas sentado na beira da cama tweetando no celular. Essas são as instruções dele. É ele quem está por aí lançando as posições políticas da Rússia, enquanto o Putin age de forma mais presidencial. A única coisa que me dá otimismo agora é que pelo menos Trump e Putin estão conversando. Biden e Putin não conversaram. Houve uma reportagem no The New York Times no início da semana passada dizendo que até Melania Trump atendeu a linha direta e falou com Putin sobre, não sei, alguma questão de direitos das mulheres. Isso é incrível para mim. Você consegue imaginar Jill Biden pegando o telefone, ligando para Putin e tendo uma conversa de verdade? Então, pelo menos temos isso. Pelo menos temos diálogo, mesmo que o diálogo ainda não esteja nos levando a lugar nenhum. Sabe, eu tenho muitos problemas com várias das políticas de Donald Trump, mas, nesse caso, realmente deveríamos deixar Trump ser Trump e tentar negociar um acordo para deixar essa guerra para trás. A principal questão, John, na última reunião entre os dois em Anchorage, no Alasca, foi que eles estavam discutindo um cessar-fogo. E se você se lembra, Donald Trump saiu da reunião dizendo que não haveria cessar-fogo, que precisamos encontrar uma solução permanente para a situação. Mas depois ele voltou à mesma posição que tinha antes da reunião. Está falando novamente sobre um cessar-fogo imediato, o que a Rússia não aceita. Isso não vai acontecer. Você tem razão. E o outro ponto, John, quando há algum tipo de caos na comunicação que você tem com seu contraparte, que seria a Rússia, há muita coisa acontecendo nos bastidores. Se algo, como o que aconteceu com os bombardeiros nucleares da Rússia, ocorresse por causa da inteligência britânica ou polonesa, como é possível controlar isso? Alguém no governo Trump está preocupado com isso, na sua opinião? Isso poderia acontecer? Ou eles simplesmente não se importam? Então, o que a Rússia faria? Da última vez que fizemos isso, eles não responderam. Não fizeram nada. Aquilo foi um ataque terrorista. Mas sabe, a Rússia, o que me parece do lado russo, é tão paciente, mas chega um momento em que vai explodir. A mesma coisa aconteceu com a Ucrânia, John. De 2014 até 2022, eles tentaram ser pacientes, negociar. Chegou a um ponto em que não havia mais sentido em negociar com o Ocidente. Vamos lutar. Isso é preocupante, não é mesmo? This is hugely concerning, in my opinion. I agree with you. I agree with you. Eu concordo com você. Eu concordo com você. Sabe, achei isso muito engraçado. Engraçado a ponto de eu realmente rir alto quando li a reportagem no Washington Post. Aqui estamos nós, discordando dos russos quase todos os dias. E isso está nas manchetes. Discordamos sobre a transferência de armas para os ucranianos. Discordamos sobre o uso de drones. Discordamos sobre isso. Discordamos sobre aquilo. Os russos enviam um bombardeiro para o espaço aéreo americano. E em seguida, dizem que estão em negociações com os Estados Unidos para construir uma ponte ligando a Rússia ao Alasca. E que vai se chamar Ponte Putin-Trump. É tipo, do que vocês estão falando? It's like, what are you talking about? There's not going to be any bridge. Não vai haver nenhuma ponte ligando a Rússia ao Alasca. Por que se quer dizer uma coisa dessas? Bem, eles jogam isso no ar porque querem que as pessoas entendam que, embora as manchetes sejam ruins, pelo menos ainda estamos conversando. Dito isso,
Marco Rubio, eu não sou fã do Marco Rubio, nunca fui. Marco Rubio é um republicano neoconservador clássico, e muito disso vem de seu histórico pessoal. A família dele fugiu de Cuba. Ele é fortemente anticomunista. Muitos republicanos ainda acham que os russos são comunistas. Por mais louco que isso pareça, muitos ainda acreditam nisso. E agora, Rubio não é apenas o secretário de Estado, ele também é o assessor de segurança nacional. He's also the National Security Advisor, and he has traditionally and consistently. E ele tem demonstrado de forma tradicional e consistente fraqueza diante de Donald Trump. Você deve se lembrar dos debates de 2016, quando Trump o chamou de pequeno Marco Rubio e disse publicamente no primeiro debate que Rubio estava tão assustado de enfrentá-lo que estava parado em uma poça do próprio xixi. Bem, quanta consideração há em uma declaração dessas? Acho que Rubio tem medo de Trump. Então, o que estamos vendo agora é uma política externa de Trump, moldada não por Rubio e sua ideologia, mas pela ideologia dos ex-colegas de Rubio no Senado. É a política externa republicana tradicional sendo imposta a Trump por meio de Rubio. John, vamos analisar mais a fundo o governo Trump em relação às informações de inteligência que ele recebe. Porque eu não sei se ele tenta dizer algo diferente do que está ouvindo, ou se ele literalmente recebe, sabe, informações falsas. Lembro que quando soubemos que Tulsi Gabbard faria parte do governo, ficamos muito otimistas, achando que ela mudaria o tom em Washington. Mas até agora, quem é o cérebro por trás das informações de inteligência que chegam a Donald Trump, ao governo Trump, ao próprio Trump? É a Tulsi Gabbard? Não me parece, porque basta lembrar o que aconteceu no caso do Irã, quando Tulsi Gabbard disse que não havia sinal, nenhuma evidência de que o Irã estivesse indo além do programa pacífico que mantinha. Eles não estavam atrás de bombas nucleares. Não há indícios que nos levem a dizer isso. Mas Donald Trump disse que não importa com o que Tulsi Gabbard disse. Ele tem a própria opinião. Certo. Não me parece que ele tenha opinião própria. Alguém está fornecendo informações para ele. Quem é essa pessoa? Acho que você está certo. Na verdade, eu sei que você está certo. Porque quando Donald Trump encomendou uma estimativa nacional de inteligência sobre o Russiagate, ele chama de farsa do Russiagate. Eu concordo que é uma farsa. E a CIA preparou um relatório dizendo, sabe, isto é o que encontramos. Ele demitiu literalmente todo mundo que teve algo a ver com esse relatório. Agora, a CIA é diferente do restante do governo federal, pois não tem as mesmas proteções da lei do serviço civil que o resto do governo possui. Na CIA, eles nos dizem o tempo todo que servimos à vontade do presidente. Então, se o presidente não gosta do seu rosto ou da sua gravata, ele pode te demitir, e não há nada que você possa fazer a respeito. Você não pode recorrer ao sindicato, não pode ir ao Conselho de Proteção dos Sistemas de Mérito e pedir uma segunda chance. Você está fora. Eles pegam seu crachá, te acompanham até o carro, e você vai embora e nunca mais volta. Então sabemos, pelo menos nesse exemplo, que ele estava recebendo suas informações de inteligência de Tulsi Gabbard, e ele odiava isso. Ele odiava o conteúdo da inteligência. Curiosamente, a inteligência que vai da CIA para Donald Trump não passa tanto por Tulsi Gabbard, mas sim por John Ratcliffe. Mas John Ratcliffe tem sido imune até agora. Uma das coisas que ouvi recentemente é sobre John Ratcliffe e o que, pelo amor de Deus, o levaria a fazer uma coisa dessas. Ouvi dizer que Ratcliffe tem consultado John Brennan sobre quais informações de inteligência devem ser repassadas ao presidente. Por que, em nome de Deus, alguém consultaria alguém como John Brennan, sabendo que o presidente o odeia mais do que qualquer outra pessoa na América e está ativamente tentando processá-lo? Veja, é disso que se trata o Estado Profundo. É essa massa amorfa que nunca vai a lugar nenhum,
nunca muda, e sabe que Donald Trump só será presidente por mais 3 anos. Então eles podem simplesmente esperar ele sair. Acho que ele obtém suas informações de várias fontes diferentes. Acho que ele as recebe da comunidade de inteligência, seja do DNI ou da CIA. Acho que ele também as obtém da Fox News, e talvez da Newsmax, mas muito provavelmente da Fox News. E acredito que pessoas próximas a ele sussurram em seu ouvido coisas que sabem que ele quer ouvir. É assim que ele formula políticas. É por isso que vemos as políticas mudando constantemente de direção. Qual é a nossa política em relação à China? Eu poderia te dar 10 respostas diferentes, e nenhuma delas teria relação entre si, porque isso muda o tempo todo. Muda com base no que a última pessoa sussurrou no ouvido de Donald Trump e no que ele viu na Fox News. Como você avalia o papel de Stephen Miller? Eu acho que Stephen Miller é muito importante nesta administração. E veja, este é um Stephen Miller diferente daquele que vimos na primeira administração Trump. Na primeira administração Trump, Stephen Miller aparecia na TV o tempo todo. Certo, o tempo todo. Bem, sabemos que Stephen Miller é o arquiteto da política de imigração. Ele é o arquiteto da política de fronteira. Ele é o arquiteto da política em relação a Israel. Mesmo assim, ele não fala mais publicamente. Ele apareceu na TV outro dia, e eu realmente não o reconheci. Ele mora na mesma cidade que eu, Arlington, Virgínia, e na semana passada vendeu sua casa e se mudou. Não sabemos para onde, porque manifestantes pró-imigração estavam marchando em frente à casa e escrevendo mensagens com giz na calçada. Então ele literalmente vendeu a casa e se mudou. É um Stephen Miller diferente. Um Stephen Miller quieto, reservado, que está formulando políticas nos bastidores, onde o resto de nós não deve ver como a salsicha é feita. John, como você vê a conexão entre a inteligência britânica e a CIA? Eles coordenam o que querem fazer, por exemplo, na Ucrânia, com os Estados Unidos? Ou tem algum tipo de independência ao fazer isso? Não. Eles coordenam de forma muito próxima. Na verdade, sabe, eu fiz uma turnê de palestras por todo o Reino Unido no início do ano, e uma das pessoas com quem dividi o palco era um oficial aposentado do MI6. Nós costumávamos conversar exatamente sobre essa questão. Ele disse, nunca nos importamos em ser o irmão menor da CIA, exceto quando a CIA sai por aí e começa a matar pessoas. Aí discordamos, e não queremos ter nada a ver com isso. Fora isso, tudo que fazemos é coordenado com a CIA. Na verdade, acho o contrário. Bem, ele não quis falar sobre a Índia ou a África, então tenho que concordar com você, contrário. Mas, John, o caso da Ucrânia é muito importante para o governo britânico, por muitos motivos. Porque a ascensão de Zelensky é um produto da política britânica. Sim. Os britânicos, eles produziram Zelensky. Sabe, nós temos literalmente um governo de extrema-direita na Ucrânia. Kyiv, sim, eles são em sua maioria, você sabe, até na CNN você viu isso. Sabe, os sinais de Heil Hitler e tudo mais. É inacreditável. E então colocam um judeu como líder desse povo. Sim, esse tipo de plano só pode vir dos britânicos. E toda vez que Zelensky vem aos Estados Unidos, a Washington, depois de conversar com Donald Trump, ele vai para o Reino Unido. Sempre. A mesma coisa aconteceu há apenas 2 dias. Sim. Qual é a vantagem? O que eles estão tentando fazer? Em que isso é diferente do que os Estados Unidos querem fazer com a Ucrânia e a Europa? Bem, a política britânica basicamente se resume ao que quer que Boris Johnson tenha dito que era há 3 ou 4 anos. Certo. Foi Boris Johnson quem garantiu que não houvesse mudança na política e que os britânicos arrastariam os americanos, de bom grado ou aos trancos e barrancos, para garantir que esta guerra não terminasse. Certo.
A ideia é manter os russos lutando. Sabe, aquela velha piada de que vamos lutar até o último ucraniano. Bem, é dita porque é verdade. A ideia é fazer com os russos o que os russos fizeram conosco no Vietnã, ou o que nós fizemos com os russos no Afeganistão, certo? Lutar até o último russo. Se eles tiverem que trazer tropas da Coreia do Norte ou da China, mate-as também. Mas a ideia é apenas esgotar os russos, levar a Rússia à falência. E isso não está realmente funcionando. Bem, é claro, Zelensky e quem quer que seja o primeiro-ministro britânico em determinado momento. E Deus sabe que lá para muitos. A ideia é garantir que mansa nessa política que Boris não prevaleceu anos atrás. Acho que o caso da Ucrânia, deixe-me colocar desta forma, os dois projetos, o projeto da Ucrânia e o projeto de Israel, são ambos produtos do Império Britânico. Sim, sem dúvida alguma. Posso acrescentar algo? Posso acrescentar algo que é muito atual? Não se trata apenas de Ucrânia, Rússia, Israel, Palestina. Ontem mesmo eu estava conversando sobre o confronto na fronteira que resultou em até 200 mortos entre o Paquistão e o Afeganistão. A linha Durand foi traçada pelos britânicos. Foram os britânicos que criaram essa fronteira. Essa fronteira não é reconhecida por nenhuma das tribos. Veja os Pashtuns. Eles têm familiares de um lado da fronteira e familiares do outro lado. E os britânicos simplesmente traçaram uma linha entre eles. O que deu aos britânicos o direito, agora ou há 100 ou 200 anos, de decidir onde as fronteiras deveriam estar. E aqui estamos nós, mais de um século depois, ainda enfrentando problemas graves e letais, por causa dessa arrogância imperialista britânica. Você acha que os britânicos estão fazendo com o Império dos Estados Unidos o que eles mesmos fizeram consigo no passado? Eu acho que sim. Os britânicos nos provocam. Eles querem que sejamos os policiais do mundo e não se importam muito se isso enfraquecer os Estados Unidos a longo prazo. Eles abriram mão de seu império de bom grado depois da Segunda Guerra Mundial porque estavam falidos. E foi exatamente nesse momento que os Estados estavam em ascensão e criando seu novo império. Então, sabe, agora eles são o irmãozinho dos Estados Unidos. Eles preferem apenas seguir o fluxo. Sim, John. Se focarmos um pouco na Ucrânia, você acha que o caso com Zelensky, já que uma das principais questões levantadas pelos russos até agora é que Zelensky não pode estar no poder porque não é o presidente legítimo da Ucrânia? Se formos além disso, quem se importa com quem vai governar a Ucrânia? Se você substituir Zelensky por Zaluzhny, o ex-comandante do exército ucraniano, que agora é o embaixador da Ucrânia no Reino Unido, ele já está em posição caso decidam fazer essa mudança. Certo, mesma história. Bem, você sabe, Putin tem razão ao dizer que, de acordo com a Constituição ucraniana, na verdade, não é legítimo, não é legal que Zelensky ainda esteja nessa posição. Zelensky, é claro, suspendeu as eleições porque o país está em tempo de guerra, mas a Constituição ucraniana é clara ao afirmar que não se pode simplesmente suspendê-las indefinidamente. Concordo com você. Zaluzhny é a pessoa que provavelmente seria nomeada ou eleita para substituir Zelensky. Os britânicos ficariam entusiasmados com isso. Os americanos provavelmente também ficariam. Mas acho que eles não querem permitir que os russos tenham nem mesmo essa pequena vitória de tirar Zelensky do poder. E é por isso que não estão exigindo novas eleições. Deixe-me dizer, estou impressionado com a capacidade da comunidade de inteligência no Ocidente. A forma como eles estão se preparando. Sabe, olhando para Zaluzhny, a maneira como ele era, sabe, o comandante, e agora está nesse belo terno.
E sabe, parece um ator. As novas fotos que estão saindo é a mesma coisa que aconteceu com Al-Jolani na Síria. Sim, Sabe, eles literalmente transformaram um cara, um açougueiro, em presidente. Member of Al-Qaeda, founding co-leader of membro da ISIS. Al-Qaeda, cofundador do ISIS. E então decidimos, não, é com esse cara que vamos trabalhar. Sabe, eu disse, e talvez isso seja controverso, mas eu disse desde o começo, ninguém muda assim da noite para o dia. Ele deve ter sido uma fonte da CIA há muito tempo. Para os Estados Unidos, de repente dizerem, vamos ficar com esse cara do ISIS, porque é com ele que podemos trabalhar. Ele é o moderado. E então, como por mágica, os Estados Unidos suspendem as sanções contra a Síria, onde as pessoas literalmente dançavam nas ruas. E então dissemos, bem, vocês têm que proteger as minorias religiosas, certo? Cristãos, drusos e judeus, ainda há alguns judeus em Damasco, seja quem for. E eles disseram, sim, vamos proteger as minorias religiosas. E então começam a matar todo mundo. E nós dizemos, bem, que pena, mas precisamos olhar para o quadro maior. E ele é o nosso cara. Donald Trump, parece que o governo Trump teve algumas divergências com o governo Netanyahu em relação ao chamado plano de paz. É uma pausa, não há sinal de um plano de paz. Mas tivemos o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, e depois Rubio indo a Israel. O próprio Donald Trump disse que a anexação da Cisjordânia não aconteceria sob seu governo. Mas Netanyahu, falando em hebraico para a mídia israelense, disse: eles sempre dizem isso. Não se preocupe com isso. Isso não é importante, porque somos uma nação independente. Na sua opinião, Israel é uma nação independente? Is Israel an independent nation, in your opinion? Oh, yeah. I think Israel controls the United States. Ah, sim. Eu acho que Israel controla os Estados Unidos, e não o contrário. Você sabe, o Knesset, em comissão, votou por 25-24 nesta semana para anexar a Cisjordânia. Historicamente, essa tem sido uma posição inaceitável para os Estados Unidos desde 1967. Mas israelenses têm um controle incrível sobre a política externa dos Estados Unidos. E os democratas são ainda mais pró-Israel do que os republicanos. Eu não ficaria surpreso se o que Netanyahu disse fosse verdade. Ah, os americanos, eles sempre dizem isso. Eles vão acabar se alinhando. Aposto que eles realmente se alinham. Qual foi a reação quando os israelenses anexaram as colinas de Golã? Ninguém disse uma palavra. Ninguém disse absolutamente nada. Quero dizer, os israelenses basicamente, de fato, anexaram a Cisjordânia. Eles acabaram de expulsar uma vila cristã há 2 ou 3 semanas para abrir espaço para novos colonos de Nova Jersey, Nova York, Toronto. É só chegar, escolher qualquer casa que quiser, agora é sua. Bem, o que é isso? E como os Estados Unidos podem ser o mediador imparcial? Não podemos ser onde a política externa é controlada por Israel. We can't be when our foreign policy is controlled by Israel. Donald Trump, em seu discurso no Knesset, disse que não fazia ideia sobre mudar a embaixada para Jerusalém. Por favor. Sim. Sheldon Adelson pagou por isso e colocaram uma grande placa de bronze na embaixada, agradecendo a Donald Trump e Sheldon Adelson por tê-la transferido de Tel Aviv para Jerusalém. Sabe, essa lei foi aprovada pelo Congresso durante o governo Clinton, mas tinha uma cláusula que permitia ao presidente suspender a transferência até que houvesse um acordo de paz entre israelenses e palestinos. E Donald Trump simplesmente disse, dane-se, vamos mudar. E foi lá e fez. Então, realmente não temos mais nenhuma influência sobre os israelenses. Para dizer algo como, olha, se vocês quiserem que a gente mude a embaixada, tudo bem, mas precisam fazer as pazes com os palestinos. Agora eles simplesmente dizem, vá se danar, fazemos o que queremos. John, você mencionou que a inteligência britânica é como um irmão mais novo da CIA. Mas e o Mossad? O Mossad faz o que quer, onde quer. A lei não significa nada.
A lei internacional não significa nada para o Mossad. Se eles quiserem realizar uma operação, eles fazem. Se quiserem te matar, eles te matam. Se quiserem te matar e você estiver em um prédio de apartamentos, eles destroem todo o quarteirão e matam todo mundo ali se for isso que for preciso para ter certeza de que vão te pegar. Eles são total, completa e absolutamente independentes. Sabe o que é tão estranho para mim, John? Eu converso com o coronel Jacques Beau. Ele fez parte da operação da OTAN, foi o chefe da OTAN na África. Eu converso com coronéis americanos, sabe? E eles sempre dizem que não há simpatia por Israel nas Forças Armadas. Zero. Como eles podem ter tanta influência sobre os militares? Se veja bem, estamos falando do núcleo principal das Forças Armadas. Eles não concordam com Israel, mas de alguma forma ainda fazem tudo o que Israel quer que façam? Sim, isso vem do Capitólio. Os israelenses têm sido muito inteligentes na forma como investem nas eleições americanas desde a década de 1950, mas especialmente a partir do governo Nixon, por volta de 1969. Eles reconheceram a importância do dinheiro nas disputas políticas nos Estados Unidos. Então, se você sequer pensar em votar contra algo que os israelenses querem no Congresso, eles vão lançar um candidato contra você nas primárias e gastar milhões de dólares para derrotá-lo e colocar uma pessoa pró-Israel em seu lugar. Eles têm sido extremamente bem-sucedidos. Quero dizer, este é um grupo étnico que representa cerca de 2%, menos de 2% da população americana. Mas veja o poder e a influência que eles têm. E isso se deve ao AIPAC e ao fato de entenderem o processo político americano melhor do que qualquer outra pessoa. Você mencionou o Nixon, mas e o Carter? Não vejo o Carter tão alinhado assim com Israel. Não. E George H.W. Bush. Quando eu estava servindo no Bahrein, acho que já mencionei isso para você, de 1994 a 1996, Sua Alteza, o Emir Sheikh Yusuf bin Salman Al Khalifa, costumava convidar diplomatas e suas famílias para sua casa de praia todo fim de semana. Ele queria que nos sentíssemos à vontade para usar trajes de banho e que sua esposa pudesse usar biquíni sem que ninguém a olhasse de forma estranha, certo? Então levávamos nosso filho, eu tinha apenas uma criança na época, para a praia nos fins de semana. O Emir simpatizou com minha esposa, então a convidava para tomar chá, e meia hora depois um criado vinha me chamar. Eu ia sentar-me com ele, e tínhamos uma regra na embaixada de que qualquer coisa que o Emir dissesse na praia era confidencial e não podia ser relatada ao Departamento de Estado. E ele costumava falar sobre essas coisas o tempo todo. Ele dizia, por exemplo, que Carter foi bom para os árabes. Mas o último presidente a dar uma chance justa aos árabes foi George H.W. Bush. Quando George H.W. Bush disse aos israelenses para pararem de construir assentamentos e os israelenses o desafiaram, ele suspendeu as garantias de empréstimo até que eles realmente parassem de construir. Assim que os eleitores americanos o tiraram do cargo e elegeram Bill Clinton, tudo recomeçou e eles voltaram a construir assentamentos. Então, Eisenhower, Carter e George W. Bush foram realmente os únicos 3 presidentes, e Kennedy, na questão nuclear, os únicos 4 presidentes, digamos, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, que realmente deram uma chance justa aos árabes. Todo o resto está politicamente no bolso dos israelenses. Everybody else is just in the pocket of the Israelis politically. Você acha que o governo Trump tem algum tipo de firmeza para enfrentar isso? Ou você não vê muito do que Carter ou George H.W. Bush tinham? Por que isso? Onde está essa firmeza na presidência dos Estados Unidos? Para mim existe uma questão inerente de justiça.
Eu assisto às mesmas notícias que o presidente assiste, as mesmas que todo presidente assiste. E vejo o que os israelenses estão fazendo com os palestinos. Os direitos humanos não significam nada para os israelenses, e eles dizem abertamente que não se importam com direitos humanos. Eu me importo, e alguns presidentes também, mas na maior parte das vezes são milhões e milhões de dólares indo para os cofres de campanha, com pessoas como Sheldon Adelson sussurrando no ouvido de quem quer que seja o presidente. Você realmente precisa fazer as coisas do jeito que queremos. Você realmente precisa apoiar os israelenses. Sabe, da primeira vez que fui a Israel, fui 2 vezes em 2022, eu nunca tinha estado lá antes. Por toda a cidade velha de Jerusalém, você vê esses cartazes colados nas paredes dos prédios. Eles dizem: América, estamos com vocês. E eu pensei, que porra isso quer dizer? Com a gente em quê? Como? Nós não queremos que vocês estejam conosco. Queremos uma política externa independente. Mas é como se eles estivessem tentando nos convencer. Lembrem-se, somos seus únicos verdadeiros amigos no Oriente Médio, mesmo que não sejam. É como se estivessem fazendo propaganda para si mesmos, para depois fazer propaganda para nós. Eu realmente não gostei nada disso. América, estamos com vocês, e tem um punho desenhado. O que isso quer dizer? O chefe da inteligência iraniana disse, há 3 dias, que mais de 50 agências de inteligência ajudaram Israel durante os 12 dias de guerra, e mesmo antes disso, a atacar o Irã. Lembro que da última vez que conversamos, você disse que o Irã falhou em termos de contra-inteligência. Mas quando se enfrenta uma rede de inteligência tão grande contra si, todos os países da região, fora da região, na Europa, na América, todo mundo contra você. Qual é a solução para esses países? Conversei com Paul Craig Roberts e uma das soluções que ele propõe é que Rússia, Irã e China, e até mesmo a Índia, se unam. Acho que o que está acontecendo com a Índia é um pouco diferente, porém por causa do Paquistão, da situação em Bangladesh e da chamada Revolução Fria lá. Você acha que no fim das contas, o comportamento dos Estados Unidos vai unir esses países? Sim, eu acho que sim. Antes de tudo, acredito que o chefe da inteligência iraniana está certo. Provavelmente foram 50 países apoiando os israelenses. Mas do lado iraniano, os russos são bons, os chineses são bons, os indianos são bons. Eles deveriam ter mantido contato com os iraquianos, por exemplo. O problema é que, com exceção dos russos e dos chineses, esses países não se comparam ao que o Ocidente pode oferecer, especialmente em termos tecnológicos. Dito isso, mantenho minha posição original de que os iranianos têm um problema de contra-inteligência. Não acho que alguém tenha percebido o quão profundamente eles haviam sido infiltrados por meio do recrutamento israelense de refugiados afegãos, por exemplo. Parabéns aos israelenses. Eu nunca teria pensado nisso, porque você pensaria, bem, que tipo de acesso esses possíveis refugiados sem documentos teriam? Acontece que eles tinham muito acesso, especialmente acesso a informações de localização relacionadas a líderes militares iranianos. Então acho que os iranianos precisam trabalhar duro em contra-inteligência e provavelmente fortalecer suas relações de cooperação com países amigos, especificamente os russos, os chineses e os indianos. Só então, acredito, eles conseguirão se proteger, ou pelo menos se proteger melhor, contra os israelenses. Toda vez que ouvimos que não está acontecendo nada no Oriente Médio, nenhuma guerra, tudo caminhando em uma boa direção, eu realmente sinto, sabe, que algo grande pode acontecer. Sempre, sempre. Sabe, eu sempre digo, se você tem acesso a Netflix, não importa onde esteja no mundo, precisa assistir a uma série chamada Fauda. É uma série israelense, mas é uma produção conjunta entre israelenses e palestinos. E ela vai fazer você amar e odiar os dois lados.
É tão bem escrita, tão empolgante, realmente oferece uma janela para o pensamento de ambos os lados do conflito. Into the thinking of both sides of the conflict. John, Israel. John, em Israel nós temos duas agências, o Mossad e o Shin Bet. E a comunicação entre as duas, e o quanto você sabe, o Mossad influencia a política externa de Israel, e o quanto o Shin Bet a influencia. Como você vê a comunicação entre essas duas agências e o governo em Israel? Sim, é tudo muito próximo. Sabe, aqui nos Estados Unidos existe uma barreira entre a CIA e o FBI. O FBI atua apenas no âmbito doméstico, a CIA apenas no exterior. Em Israel, isso não é tão claro. Certamente é claro, o Mossad se concentra em inteligência estrangeira e o Shin Bet em inteligência interna. Mas tudo acaba se misturando em Israel. Então o Mossad e o Shin Bet trabalham muito próximos um do outro. O primeiro briefing que eu dei na CIA foi em março ou abril de 1990. Foi um briefing conjunto para o Mossad e o Shin Bet. Eu morei no exterior por anos e nem conseguia imaginar ir a um serviço de inteligência junto com o FBI para um briefing. Não consigo nem imaginar fazer algo assim. Na verdade, o Mossad e o Shin Bet fazem isso o tempo todo. In fact, Mossad and Shin Bet do it all the time. Qual seria a política se eles decidirem, como mencionamos, que algo grande pode acontecer? Mas se decidirem atacar o Irã novamente, como essas agências de inteligência convenceriam a opinião pública, ou melhor, os tomadores de decisão em Israel, de que essa decisão poderia ajudar Israel a longo prazo? Na sua opinião, até que ponto esse tipo de decisão vem do Mossad e do Shin Bet? Na minha opinião, muito disso vem do Mossad. Porque lembre-se, os israelenses vivem falando sobre essa ameaça existencial. Eles usam a palavra existencial o tempo todo. Talvez o Irã não seja uma ameaça hoje, e talvez não seja uma ameaça amanhã, mas daqui a 1 ano, 5, 10, 50 anos, será uma catástrofe, porque eventualmente o Irã vai conseguir armas nucleares e vai lançá-las contra Israel e será o fim do mundo, certo? Essa é a posição israelense. Então, o que o Mossad faz, e faz isso com bastante sucesso, é convencer os formuladores de políticas israelenses de que isso ainda é verdade. E os formuladores de políticas, por sua vez, convencem o público israelense de que isso ainda é verdade. Você e eu sabemos que o Irã não representa uma ameaça a Israel, certo? Nós dois sabemos disso. Mas os israelenses não se importam, porque a visão deles sobre a ameaça é que ela é existencial. Their view of the threat is that it's existential. It could be 50 years from now. So best to take Pode ser daqui a 50 anos. Então eles acham que é melhor resolver isso hoje, matando todos os cientistas nucleares iranianos, eliminando toda a liderança militar do Irã, derrubando o Ayatollah Khamenei, o que quer que precisem fazer. Você se lembra, logo antes de começar a guerra de 12 dias, que Netanyahu fez aquele discurso ridículo e constrangedoramente tolo ao povo iraniano, dizendo: "Estamos com vocês, povo iraniano, e queremos ajudá-los. E assim que derrubarmos seu governo, vamos enviar 25 especialistas em recursos hídricos e faremos os desertos florescerem no Irã, porque estamos com vocês." O que é isso? Eu não conheço um único iraniano que tenha levado isso a sério. Eu fiquei envergonhado pelos israelenses. Foi tão tolo e ridículo. Mas tudo isso faz parte da mesma política, parte da mesma propaganda. Toda vez que ele fala, ele tem uma jarra de água. Sempre com a água. Ninguém se importa com a água. Meu Deus. John, só para encerrar esta sessão, da última vez você disse que há uma possibilidade de guerra entre o Irã e Israel. Com a situação atual, sabemos que o governo dos Estados Unidos, ao que me parece, o cérebro por trás, como o próprio Kushner disse, do novo plano em Gaza é dividir Gaza em 2 zonas, uma sob o controle dos Estados Unidos, com Kushner, e a outra parte sob Steve Whitcomb. Isso vai ajudar a situação? Is that going to help the situation? No.
Não, não, de jeito nenhum. Assim como um cessar-fogo não ajuda. Um cessar-fogo não é um acordo de paz. E os israelenses, nós sabemos o que os israelenses fazem com cessar-fogos, porque fazem sempre a mesma coisa. Eles esperam alguns dias, depois culpam os palestinos por violar o cessar-fogo, então matam mais 100 pessoas. E aí a guerra começa de novo. É sempre exatamente o mesmo roteiro que os israelenses seguem. Então não vejo Tony Blair trazendo paz e prosperidade para Gaza, assim como Steve Witkoff e Jared Kushner também não vão trazer paz e prosperidade para Gaza. Ninguém vai, até que exista uma Palestina independente. Nobody will until there is an independent Palestine. That's the only solution here. Essa é a única solução aqui. Tem que haver uma Palestina independente. É isso. Sabe, eu mencionei para você, acho que mencionei da última vez que conversamos, talvez na anterior, mas Dennis Ross, o ex-enviado especial para o processo de paz no Oriente Médio, me disse uma vez por volta do ano 2000, acho. Eu me encontrei com ele no Departamento de Estado e ele disse, não existem novas ideias. Todas as ideias já foram pensadas e nenhuma funcionou. Não existem novas ideias. O que precisamos fazer é simplesmente fazer com que palestinos e israelenses concordem com uma ideia da qual eles não gostem muito, mas que seja a menos ofensiva entre as que foram apresentadas. E o que isso vai ter que ser? Sabe, a gente fala sobre a solução de um Estado, a solução de 2 estados. E que tal uma solução de 3 estados, certo? Os palestinos da Cisjordânia como uma entidade independente e os palestinos de Gaza, bem, sabe, é uma cultura completamente diferente, uma sociedade diferente. São famílias diferentes em Gaza. Talvez precisemos de 2 Palestinas, porque Deus sabe que se os israelenses absorverem ambos, eles não vão conceder a eles as mesmas liberdades que os cidadãos israelenses têm. Então vamos ter que impor um acordo que ninguém goste, mas que seja o menos ofensivo para ambos os lados. Sim, porque isso seria, John, extremamente problemático. A Cisjordânia, eles já estão falando em anexação lá. Basta olhar para a Cisjordânia. Acabaria parecendo a Bósnia, onde há esses pequenos círculos no mapa, pequenos pontos espalhados por toda parte. E esses são enclaves sérvios, por exemplo. Neste ponto, teria que ser assim na Cisjordânia. E se eu fosse israelense, não gostaria de chegar nem perto de Gaza. Muito obrigado, John, por estar conosco hoje. É um prazer. Grande sorte te assistir. É bom ver você. Obrigado. Obrigado.